Meus amados, hoje estamos na terceira mensagem da série Ser e Fazer Discípulos. O Senhor tem sido muito bondoso para conosco e recomendamos a todos vocês que não participaram, porque ainda não tinham ouvido desde a primeira mensagem, o chamado do discípulo, a segunda mensagem, a formação do discípulo, e hoje o tema é sobre a maturidade do discípulo. Hoje, com o pastor Osian Gomes, aqui convidamos para que já venha diante do altar do Senhor para nos trazer a terceira mensagem dessa série. Pastor Osian. Meus irmãos, com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu convido-os a abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, na leitura devocional que o nosso pastor já fez no início do culto. A partir do versículo 13, vamos ler alguns versículos para a nossa meditação esta noite. Eu estou muito feliz por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo. Nós temos recebido muitas mensagens de irmãos que estão acompanhando essa série, e eu reforço isso que o pastor já reiterou. Se você não acompanhou, volte a assistir novamente. Nós estamos disponibilizando recursos, tanto as mensagens separadas do próprio culto, como também uma conversa sobre essas mensagens, e também um material que é uma espécie de esboço dessas mensagens. Então, se vocês quiserem todo esse conteúdo, está disponível. Entre em contato com as nossas equipes de mídia da igreja, através dos nossos canais, dos nossos perfis, porque está tudo à disposição da igreja do Senhor Jesus. Vamos ler Mateus 16, a partir do versículo 13, o texto bíblico diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Curve sua cabeça, por favor. Deus bendito, estamos diante da tua palavra, ela está aberta, e é a tua boca, Senhor, falando ao teu povo. Unge os nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos lábios, para que tudo que o Senhor falar, nós entendamos, Pai, e tomemos a firme decisão de obedecê-lo e segui-lo conforme a tua vontade. É isso que eu te peço
no nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos na terceira mensagem dessa série, e eu já estive pela manhã, como temos feito. Nós temos uma igreja que se reúne pela manhã, um grande número de irmãos, e uma congregação que reúne à noite. E eu lembrava os irmãos dessa série e enfatizava a importância desse momento da nossa igreja, de como tudo está sendo colocado como uma espécie de comunicação, de envisionamento, de partilha com cada um de vocês, para que tomem parte naquilo que é a missão da nossa igreja. Isso muito em breve ficará muito claro. Nosso pastor certamente em breve trará isso de uma maneira muito objetiva, o que tudo isso nos leva a fazer nos próximos anos, nos próximos meses nessa igreja. Na verdade, nós entendemos esse momento como um coração sendo preparado para a gente assumir de uma vez por todas aquilo que é a prioridade da igreja de Jesus, e que nós não devemos e não podemos tirar o nosso foco disso para mais nada. É muito importante essa série, porque ela tem como foco aquilo que nós temos chamado dos 3 anos de Jesus com seus discípulos. Jesus faz uma jornada com os discípulos, e a gente tem uma segunda jornada, que é o fazer discípulo, que aí já está atrelada ao livro de Atos, porque o livro de Atos é uma espécie de resposta da igreja à grande comissão. E nós ouviremos também palavras de Deus sobre Atos, porque inclusive o contexto da igreja que inspira o projeto de ação pastoral dessa igreja, chamado Atos 2. E nós queremos nesta noite, meus irmãos, falar sobre a maturidade do discípulo. É muito importante falar desse tema, porque ele é presente na trajetória de Jesus com seus discípulos. E quando a gente fala de maturidade, comporta aqui uma pergunta: por que a maturidade é um estágio desejável e indispensável para todo discípulo de Jesus? Por que a maturidade está nesse percurso de Jesus ao longo dos anos com seus discípulos? Existem pelo menos 2 respostas para isso. A primeira resposta é porque a maturidade é o que nós chamaríamos de alvo para o qual se destina a vida do discípulo de Jesus. A maturidade é um ponto desejado no futuro da jornada de um discípulo com Jesus. Jesus leva os discípulos a um processo de amadurecimento. E é importante que quando a gente lê Colossenses capítulo 1, versículo 28, a gente percebe Paulo reiterando isso e falando aos irmãos de Colosso que um dos objetivos, ou o principal objetivo do seu pastorado, era apresentar todo o homem perfeito em Jesus Cristo. O perfeito aqui, o teleios, talvez fosse melhor traduzido como maduro, para deixar claro que também era a intenção de Paulo, um pastor da igreja, e que foi certamente o grande líder da igreja nesse tempo pós-Cristo. E ele tinha no seu pastorado o objetivo claro de fazer cada irmão uma pessoa madura em Cristo. Logo, maturidade é o destino de todo cristão. Deus deseja que cada um de nós sejamos pessoas maduras, porque para a grande obra que temos a realizar, somente cristãos maduros podem de fato cumprir a missão e a expectativa que Jesus tem em relação a nós. Imagine os discípulos, ao enfrentar todo o desafio da missão, se esses homens não têm maturidade, eles colocariam tudo a perder. E aqui entra a segunda razão, porque maturidade é um estágio desejável para cada um de nós. Porque a ausência de maturidade nos sentencia a uma vida inconstante. Ora, é próprio da criança a inconstância. Criança não tem firmeza, criança não tem estabilidade, criança não tem posições morais firmes,
inegociáveis, as crianças são caracterizadas pela inconstância, por querer algo e depois querer outra coisa, por desejar alguma coisa e quando receber, depois de 2 e 3 horas brincando com aquilo, já querer outra coisa, porque aquilo já enfadou, já cansou daquilo. E quando a gente é imaturo, nós somos assim, nós somos pessoas inconstantes na obra do Senhor, nós vacilamos, nós não somos pessoas de posições firmes neste caminho e nessa jornada, e por sermos inconstantes, consequentemente, nos privamos da confiança de grandes responsabilidades. Eu tenho pensado essa mensagem ao longo desses dias, meus irmãos, e eu confesso que ela tem falado muito ao meu coração esses dias. O Senhor tem falado muito ao meu coração. Eu como se fui ministrado, como se o Espírito do Senhor tivesse pregado essa palavra a mim nesses últimos dias, sobre maturidade. Porque sem maturidade a gente não tem a confiança de grandes responsabilidades. Deus não vai dar grandes responsabilidades para pessoas imaturas. Você deixaria o seu filho, bebê de 2, 3 anos, cuidando da sua casa? Você colocaria um feijão na panela e deixaria o seu filho cuidando? Ninguém dá grandes responsabilidades para crianças espirituais, para meninos. E às vezes a ausência dessa confiança se explica justamente pela nossa imaturidade. Às vezes a gente até gostaria de oportunidades, de grandes possibilidades ministeriais, mas notadamente, quando percebe-se a ausência de maturidade em nós não estamos habilitados para grandes tarefas e missões importantes. Por isso que eu queria partir desse ponto, meus irmãos, de que é muito importante o amadurecimento espiritual. Em toda caminhada com Cristo, a gente consegue ver o compromisso de Jesus com o desenvolvimento e o amadurecimento dos seus discípulos. Ele está focado em fazer esses homens crescer. Ele pega esses homens, ele chama esses homens num estado ainda de muita imaturidade emocional, espiritual. E ele vai ao longo da jornada fazendo esses homens crescer, compreender cada vez mais. Fica claro nos evangelhos um sentido de progressão daquilo que Cristo ensinava, levando gradativamente seus discípulos a um estágio de compreensão mais profundo. A gente vê isso no livro de João, capítulo 16, versículo 29, quando claramente Jesus, falando da sua morte, das últimas coisas em relação ao seu ministério, os discípulos olhavam e ouviam aquilo e diziam: ele agora fala abertamente, ele não diz mais por enigma, ele não diz mais por parábola. E os discípulos estão aqui percebendo que é como se Jesus fosse descortinando as verdades do Evangelho. No primeiro momento falando cuidadosamente, por comparações, por símbolos, por parábolas, fazendo exatamente um processo como que um desenvolvimento cognitivo de uma criança, falando de coisas simples, até falar de coisas complexas, falando daquilo que era o cotidiano, até falar de coisas que claramente eles só podiam ouvir e receber porque já estavam galgando um estágio de maior amadurecimento. No sentido conceitual, meus irmãos, o amadurecimento do discípulo aponta para um conhecimento gradual e crescente de quem é Cristo e do que Ele espera dos seus seguidores. Eu queria que você gravasse esse conceito, porque é muito importante. Amadurecimento tem a ver com um conhecimento gradual e crescente e progressivo de quem é Cristo e do que Ele espera de cada um de nós. Em contrapartida, meus irmãos, a imaturidade é uma realidade para o discípulo que negligencia ou abre mão de sua obrigação de crescer no conhecimento e na imitação da vida de Cristo. Deus não intencionou para a gente um estágio de estagnação. Deus não desejou para a gente um estágio em que nós estamos paralisados,
seria mais ou menos como a gente chegar numa sala de crianças talvez ali no infantil 5, e de repente entrar naquela sala um adolescente de 12 anos, e sentar naquela sala e assistir aula como se fosse uma criança de 5 anos. Qualquer um de nós se chocaria, mas é assim que muitos crentes estão. Eles estão na igreja há anos, às vezes há décadas, e ainda não galgaram postos mais elevados de maturidade. Eu vou externar isso de uma maneira muito concreta, muito prática nesta noite, porque maturidade cristã não tem a ver com quanto de anos eu sou crente, com quanto de anos eu sigo Jesus. Maturidade tem a ver com quanto eu sou parecido com Jesus, tem a ver com quanto eu conheço Jesus, tem a ver com quanto eu estou conectado com a vontade perfeita de Jesus. E é importante falar assim, para a gente se perceber aonde estamos, porque se não estamos crescendo e amadurecendo, definitivamente esse não é o que Jesus desejou para a gente. A Bíblia retrata, meus irmãos, muita ocasião em que a vida cristã é comparada ao desenvolvimento psicológico de um ser humano que vai da criança até a fase adulta. A gente vê muito isso, por exemplo, nos escritos de Paulo, ele falando de cristãos como crianças, infantis, bebendo leite. Porque a vida cristã, ela pode ser percebida nessa escala crescente. É por isso que quando você aceita Jesus, você começa dando os seus primeiros passos. Você é levado a uma sala de aula em que você estuda sobre como orar, como entender o batismo, a Santa Ceia. Você é ensinado sobre quem é Deus, o que Deus espera de você. É claro que uma pessoa, depois de muitos anos de fé, diria, eu sei de tudo isso. Mas quem está começando é como uma criança. Tudo é novidade. Ele não conhece as coisas mais básicas e mais rudimentares da fé. E eu pensando essa mensagem, orando ao Senhor, Deus trouxe ao meu coração uma consciência, meus irmãos, de que esse processo da infância à fase adulta enfrenta pelo menos 3 importantes fronteiras. O processo de amadurecimento do discípulo de Jesus lida com pelo menos 3 fronteiras inevitáveis. E cada uma delas é necessário que o discípulo passe, para após esta fronteira, agora ele está mais maduro, ele está alguém mais testado, pronto para uma grande obra e para uma grande missão. Quais são essas 3 fronteiras? A primeira fronteira é a fronteira do entendimento. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, quando ele diz aos irmãos, não sejais meninos no entendimento. E aqui há uma clara diferença de uma criança para um adulto. Uma criança não tem suas faculdades cognitivas desenvolvidas, por exemplo, para abstrações, para questões complexas. Uma criança não tem um entendimento desenvolvido, por exemplo, para tomar decisões morais, para decidir adequadamente entre o que é certo e o que é errado. É isso que a gente aprende, por exemplo, em Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14, quando o autor aos Hebreus diz, eu não posso alimentar vocês de outra coisa que não seja leite, porque vocês são meninos. Meninos não comem comida sólida. Você não faz um pirão escaldado de farinha amarela e dá uma criança de 2 anos. Ela não seria capaz de comer uma comida dessa. Portanto, a ideia de um crescimento e de um desenvolvimento passa pela fronteira do entendimento. Todo aquele que quer crescer espiritualmente, ele precisa crescer no entendimento, conhecendo mais Deus, conhecendo as verdades de Deus, sendo capaz de discernir o que é certo e errado. O crente maduro, meus irmãos, ele discerne o certo e errado, não apenas doutrinariamente falando, mas também eticamente.
Ele é alguém capaz de decisões éticas e morais pautadas numa compreensão bíblica do que Deus espera de nós. Pessoas maduras são conscientes do padrão de Deus, daquilo que é desejável a Deus, daquilo que Deus espera delas como cristãos maduros. É por isso que a infantilização não é um lugar ideal para nenhum de nós. Porque nós nos privamos, meus irmãos, da capacidade de discernir e de entender o verdadeiro propósito de Deus para nós. Mas há uma segunda fronteira no processo de amadurecimento, que é a fronteira das emoções. Todo cristão que está em processo de amadurecimento não deve apenas amadurecer na consciência da fé, no entendimento, mas também deve amadurecer emocionalmente. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e versículo 3. É muito interessante esse texto, meus irmãos. Paulo falando com a igreja de Corinto, ele dizendo: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, como adultos, como maduros, mas eu tenho que falar com vocês como carnais, como meninos em Cristo. Olha o que diz o versículo 3. Porque vocês ainda sois carnais, meninos, porque entre vocês existem invejas, contendas, dissensões. Percebam que as emoções é uma fronteira do crescimento do cristão, e a gente precisa tratar delas. Eu tenho lido e temos lido, os pastores da igreja, temos conversado sobre isso, com base numa obra, numa trilogia de um autor chamado Peter Scazzero. E ele fala que a saúde emocional e a maturidade espiritual são inseparáveis. É impossível alguém ser saudável espiritualmente e emocionalmente imaturo. Você não tem como se desenvolver espiritualmente se emocionalmente você ainda é uma criança. Você tem dificuldade de perdoar, você tem dificuldade de aceitar o irmão, você tem dificuldade de lidar com as suas próprias emoções. E aí eu queria caracterizar aqui, meus irmãos, o que seria uma criança emocional. E eu quero dizer pelo menos 5 coisas que caracterizam uma criança emocional. Primeiro, crianças emocionais estão contentes e felizes enquanto recebem o que querem. Crianças emocionais interpretam as discordâncias como ofensas pessoais. Você não pode discordar delas. Elas acham que você tem um problema pessoal com elas. Crianças emocionais se magoam com facilidade. Você não pode tocar. Fica enraivecida. Sai da igreja. Não quer mais estar perto daquele que fez uma crítica, às vezes até bem intencionado. Crianças emocionais, elas queixam-se, retrocedem, manipulam, se vingam, torna sarcástico quando não consegue o que querem. Crianças emocionais têm grande dificuldade em discutir com calma suas necessidades e vontades de uma forma madura e amorosa. Percebam, meus irmãos, que eu não estou falando de uma criança como o Benjamin, meu filho. Eu estou falando de crianças que às vezes estão dentro de uma estrutura física de um homem, de uma mulher adulto. Às vezes em fase avançada da vida. Porque a ideia de infância aqui não tem a ver com quantos anos você tem. Tem a ver com o quanto Cristo domina o teu coração e a tua mente. E se você age, vive e pensa como uma criança emocional, isso será um limite, um embargo, isso será um muro. Você nunca será espiritualmente saudável se você é uma criança emocional. Porque isso vai ser sempre uma fronteira que te impede crescer e ter a vida que Deus desejou para você. Entenda, meus irmãos, que eu tenho que falar isso. Porque é desejo de Jesus que a gente cresça. É desejo de Jesus que tenhamos uma frutificação abundante. É desejo de Jesus que essa igreja numerosa, que enche essa cidade, ela seja relevante, ela seja instrumento de transformação. Mas crianças emocionais não são capazes de receber a confiança de Deus para uma grande tarefa e uma grande missão.
Mas há um contraste, meus irmãos. Quem são adultos emocionais? Adultos emocionais são pessoas que identificam suas necessidades e conseguem pedir o que querem ou preferem com clareza, direta e honestamente. Cristãos adultos emocionais reconhecem, administram e assumem responsabilidades por suas ideias e sentimentos. Cristãos adultos emocionais, mesmo sob estresse, conseguem expressar suas próprias convicções e valores sem se tornar pessoas contraditórias. Cristãos emocionalmente adultos, eles reconhecem as pessoas pelos que são e não pelo que recebem delas. Cristãos adultos emocionais, eles avaliam com precisão seus próprios limites. Eles têm autoconsciência do que eles podem e do que eles não podem fazer. Portanto, eles assumem uma postura de clareza e de honestidade consigo mesmo. Eles não dão, por exemplo, um passo além da perna. Eles não desejam cargos e funções que não são capazes de desempenhar. Cristãos adultos emocionais, eles têm capacidade de resolver conflitos de forma madura e negociam soluções que levam em conta as perspectivas dos outros. Eu estou falando, meus irmãos, desse contraste para dizer que é desejo de Deus, assim como Jesus tomou aqueles homens e trouxe para perto e levou-os num caminho de amadurecimento, Ele deseja para cada cristão, para cada um de nós, porque à medida que nós crescemos, nós descobrimos verdades de Deus outrora desconhecida. À medida que nós crescemos, nós temos de Deus desafios, oportunidades, tarefas, missões maiores do que aquelas que outrora recebemos deles. Mas há uma terceira fronteira, meus irmãos, no desenvolvimento de um discípulo. Primeiro, o entendimento. Segundo, suas emoções. Terceiro, seus hábitos. Eu confesso que quando eu fui aos poucos fazendo essa descoberta, fez sentido muitas coisas. Por que tem crente que sabe tudo sobre Deus e age como se não soubesse? Por que tem pessoas que depois de uma palavra que foi impactado no culto, veio à frente, pediu oração, 2 dias seguintes, já não lembra mais nada daquilo e faz justamente o contrário? Essas questões sempre trouxeram perguntas que insistem aqui. E uma explicação que faz sentido para mim é a fronteira dos hábitos. Paulo diz que ele, quando era menino, ele falava como menino, ele sentia como menino, ele discorria como menino, mas quando se tornou adulto, ele deixou as coisas de menino. Tem pessoas que os anos passam e agem como uma criança, gosta de brinquedos de criança, se comporta como se fosse uma criança, o miolo de uma criança, numa estrutura física de um homem, de uma mulher. E aí, meus irmãos, o desafio à maturidade do discípulo é a conversão dos nossos hábitos. Porque a conversão dos hábitos não se trata de um acontecimento instantâneo, imediato, mas quer a adoção de novas rotinas, novos rituais. Um autor chamado James Smith, ele chama isso de hábitos densos. O que são hábitos densos? São aqueles que dão significado a gente, são aqueles que são responsáveis pela formação da nossa própria identidade. Se a gente quiser crescer espiritualmente, a gente precisa cultivar novos hábitos, um novo estilo de vida. Porque se os nossos hábitos ainda estão atrelados a uma vida que nós vivíamos de outrora, não adianta você conhecer as verdades do Evangelho. Você vai sempre ser vencido e tragado pelo impulso interior de uma vida costumais no pecado. Porque você está habituado a esta vida. É triste constatar, meu irmão, que o modo de vida de alguém que frequenta uma igreja, por vezes, não é tão diferente de quem não frequenta. É muito lamentável isso. O Instituto Barnum, um instituto de pesquisa muito reconhecido, fez uma pesquisa com os cristãos americanos. E eles chegaram à triste constatação que os cristãos evangélicos da outra América, em grande medida, têm assumido cada vez mais estilos de vidas hedonista, materialista, egoísta
imoral quanto uma pessoa mundana. Eles pesquisaram em bairros e pessoas diziam: olha, eu não vejo nenhuma diferença entre aquele que é crente e aquele que não é. Vive do mesmo jeito, faz as mesmas coisas. E ele constata nessa mesma pesquisa que, por exemplo, o número de divórcios na Outra América é maior, inclusive entre cristãos nascidos de novo. Josh McDowell fez uma pesquisa com jovens americanos e constatou que a promiscuidade sexual do jovem evangélico americano é apenas um pouco menos ultrajante do que jovem não evangélico. Eu estou falando, meus irmãos, da gente frequentar a igreja, da gente cantar, da gente até pregar, da gente conhecer as verdades de Deus, mas o nosso estilo de vida não ser condizente com aquilo. E esta não é a vida que Jesus desejou para mim e para você. Os estudiosos da religião acreditam que dentro de 30 anos o Brasil terá mais da metade de evangélicos em toda a sua população. E eu fico perguntando a você: você realmente espera uma grande transformação no país a partir desses números? Eu seria capaz de citar cidades hoje que elas já chegam a 70% de evangélicos e elas não são melhores do que as que não têm muito evangélico. Os políticos dessa cidade são corruptos. As pessoas que trabalham nas estruturas de poder dessa cidade vivem as mesmas práticas de um mundano. Você olha os dados da violência dessa cidade, não é menos e menor do que cidades que não têm muitos evangélicos. E nós estamos diante dessa crise, meus irmãos, porque a gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa decidir se queremos ser discípulos maduros, transformados pelo Evangelho, ou se nós não seremos dignos desta missão e desta tarefa que Jesus tem confiado à sua igreja. Se você está entendendo essa palavra, por favor, levante a sua mão. Aleluia, aleluia. Jesus chama esses homens, meus irmãos, e quando Ele chama esses homens, Ele sabe que não está chamando pessoas perfeitas. Ele chama homens da Galileia, dos gentios, um lugar pobre, rejeitado pelos demais judeus. Ele chama o Pedro impulsivo, que nunca controla a língua. Ele chama o João e o Tiago, homens agressivos, iracundos, que por causa disso são chamados de filhos do trovão. Ele chama Mateus, um homem odiado em Cafarnaum pela profissão que tem. Ele chama Tomé, um homem melancólico, cético. Ele chama Judas, um homem interesseiro, desonesto. Jesus não escolheu as melhores pessoas daquele tempo, mas Ele investiu a vida dele nessas pessoas, para que elas crescessem, para que elas amadurecessem. Ele plasmou o seu caráter nessas pessoas. Ele plasmou os seus valores nessas pessoas. Ele plasmou a sua vida nessas pessoas. De modo que todos esses homens, alguns anos depois, seriam reconhecidos como sendo idênticos ao próprio Cristo. E a pergunta que cabe aqui é: como é que Ele fez isso? Como é que Jesus tira esses homens de uma infância espiritual para um estágio de amadurecimento? Ele faz isso através de três coisas, três estratégias muito evidentes nesse texto que nós lemos. Primeira estratégia, Ele fez isso desfazendo a nuvem de ilusão que permeava a mente dos discípulos. Se criança é caracterizada pela fantasia, pela ilusão, os discípulos estavam exatamente assim. Eles passaram por um processo de formação, como o nosso pastor pregou domingo passado. Mas Jesus acompanhava reiteradamente eles vivendo um mundo de fantasia. Primeiro, em relação a quem era Cristo. Eles imaginavam Cristo um rei, alguém que iria reinar, que iria ser entronizado em Jerusalém. Eles olhavam Cristo com aquela expectativa de que era o Messias, mas o Messias político, conforme eles já tinham idealizado na própria mente. Eles tinham fantasias em relação ao que podiam esperar como recompensa daquela jornada. Eles imaginavam reinando com Jesus.
Eles imaginavam galgando posições de destaques num reino em que as nações seriam levadas para Jerusalém. Eles iam firme nessa convicção de que estavam fazendo o maior dos seus investimentos. Mas chega um dia que Jesus para e diz: eu vou fazer esses meninos crescer. Eu vou tirar esses meninos da terra do nunca. Aí ele reúne eles e diz: olha, eu sei que vocês esperam um Messias que está indo para o trono, mas eu estou indo para a cruz. Eu estou indo morrer. Eu sei que vocês esperam como recompensa glória, poder, destaque, tronos para vocês ao meu lado na corte. Mas eu também quero dizer que vocês também irão morrer como eu. Porque o meu segmento, ele sempre leva para a morte. Não tem outra saída. Eu vou morrer e vocês também irão morrer. Vocês têm ideia do choque disso, meus irmãos? Quem espera reinar agora descobre que vai morrer. Quem espera reinar descobre agora que terá a pior das mortes daquele tempo. Por que que Jesus faz isso? Jesus faz isso, meus irmãos, para fazer esses homens crescer. Jesus faz isso para libertar esses homens das fantasias de uma vida centrada em si mesmo, de expectativas de uma satisfação puramente terrena. Jesus faz isso para tirar esses homens desse mundo de idealizações carnais e humanas, para fazê-los enxergar o verdadeiro sentido da sua missão, do seu propósito, do seu ministério. Às vezes ele tem feito isso com a gente, quando nos leva a estágios de perdas, de sofrimento, de luta. E quando a gente percebe que está sofrendo e sente o peso do sofrimento, lá no outro lado da jornada a gente descobre o quanto crescemos, o quanto amadurecemos. Às vezes Deus nos traz para um tempo de prova, para um deserto. Ele tira coisas de nós, Ele arranca coisas de nós, para que a gente cresça, para que a gente se habilite para a grande obra que Ele tem pensado para a gente. Mas há uma segunda coisa que Jesus faz. Ele confia aos discípulos maiores responsabilidades. Até aquele momento Jesus tinha dado pequenas tarefas, mas naquele momento Ele entrega aos discípulos uma grande responsabilidade. Ele diz: olha, eu entrego a chave do reino dos céus a vocês. O que vocês ligarem aqui será ligado lá no céu. O que vocês desligarem aqui será desligado lá. E Ele faz isso, meus irmãos, para fazer esses homens perceber que a caminhada cristã não seria uma vida fácil e tranquila, mas seria uma jornada de grande responsabilidade. Meu irmão, isso se repete conosco. Quantas vezes a gente é obrigado a crescer quando assume responsabilidade, quando a gente assume tarefas que exigem de nós uma postura diferente. Quantas pessoas cresceram no lar infantilizados, tratados como bebês a vida toda, um pai e uma mãe protegendo e livrando a pessoa até de buscar água na geladeira, e de repente essa pessoa olhou à volta e se descobriu agora sem pai, sem mãe, e agora sabe que precisa trabalhar, precisa correr, precisa lutar pela vida, porque se não correr não tem comida, se correr não tem um teto. Jesus chama esses homens e dá grandes responsabilidades para eles. E é interessante que Jesus faz isso não como um mérito deles, como que eles já estando prontos para ter aquela confiança. Jesus dá grandes responsabilidades a esses homens como uma forma de fazê-los crescer, de fazê-los amadurecer. Porque às vezes a gente espera que as pessoas amadureçam para confiar nelas. Jesus confiou antes que elas fossem maduras. Jesus confiou nelas para que por meio das responsabilidades que elas recebessem, elas crescessem e elas atingissem a maturidade que Ele desejava. Mas Jesus tem uma terceira estratégia para amadurecer os seus discípulos.
ele confronta as más influências no coração desses discípulos. E aqui está presente aquele momento de Pedro, quando Pedro ouve de Jesus que ele vai morrer. Pedro chama Jesus ao lado assim e diz: mestre, tem compaixão de ti, isso não vai acontecer contigo. O texto diz que Jesus se vira para Pedro, é como se ele se inclinasse para ele e dissesse: para trás de mim, Satanás, porque você pensa a realidade como homem, você pensa a realidade com a mente, o coração de humano, você não consegue discernir as coisas de Deus. Quando a gente olha para esse texto, Jesus parece estar sendo tão duro com Pedro, porque há aqui claramente uma coisa confusa. Esse mesmo Pedro, alguns minutos antes, tinha sido aquele dito, que olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e recebeu de Jesus o melhor dos elogios que um homem pode receber. Como da mesma boca sai coisas tão diferentes em tão pouco tempo. Jesus confronta Pedro nesse momento, para nos ensinar, meus irmãos, que no processo de amadurecimento, o confronto é necessário, inevitável, e não importa quem somos e o que tenhamos feito. Às vezes a gente passa a mão na cabeça de pessoas, em nome, às vezes, de um histórico que ela tem na igreja, de coisas que elas fizeram, e quando a gente não percebe, nós estamos alimentando uma criança, nós estamos nutrindo uma criança numa infância que nunca termina, porque nos privamos confrontar, porque nos privamos corrigir, porque nos privamos trazer no olho a olho e dizer que elas precisam crescer. Jesus faz isso com Pedro, porque não importava o que Pedro tinha dito anteriormente. Jesus confronta Pedro para mostrar a Pedro a fraqueza humana e o quanto nós dependemos dele cada momento da vida. E é importante essa consciência, meus irmãos, porque cristãos maduros precisam guardar a língua, precisam guardar o coração. Pessoas imaturas, quando se sentem contrariadas, explodem, vão nas redes sociais e publicam coisas que 2 horas depois precisam apagar, porque não resistiram ao impulso de gritar a sua amargura e a sua mágoa. Pessoas infantis não têm autocontrole sobre os seus impulsos. E Jesus está ensinando aqui Pedro, para amadurecer, você vai descobrir que você não poderá emprestar sua boca a Satanás. Você não pode se aliar às intenções de Satanás, de querer me privar da cruz, porque a cruz é necessária para a tua salvação, para a salvação da humanidade. Eu estou falando, meus irmãos, de verdades evidentes nesses textos, para reiterar nesta hora, que Jesus deseja o amadurecimento de cada um de nós. Eu não sei como está sendo sua jornada nesses dias. Eu quero nesta hora orar com vocês. Eu peço que, por favor, toda a igreja se coloque de pé. E eu sei que esta palavra, meus irmãos, ela chega de uma forma muito direta. Mas eu confesso a vocês que eu não tenho uma maneira mais sutil de falar essas coisas que eu tenho para falar hoje. Eu não teria uma forma atenuante de dizer as coisas que Deus gostaria que você ouvisse nesta noite, nesse culto. Porque Ele deseja que você cresça. Talvez você esteja enfrentando períodos difíceis na sua vida, de lutas, de desertos, mas Ele está te fazendo crescer. Aquele momento seguinte de Jesus com os discípulos encaminharia para a cruz, meus irmãos. Eles teriam o pior de todos os traumas na cruz. Mas 3 dias depois Jesus estaria vivo para dar-lhes uma grande comissão, que será a ministração do nosso próximo domingo. Mas eu quero nesta hora que você coloque o seu coração diante de Deus e reconheça que Ele deseja o seu crescimento e a sua maturidade.
Se existe algum entrave nesse caminho, você pode enfrentá-los hoje, pedir a graça de Deus sobre você. E eu queria abrir esta oportunidade. Se você está aqui nesta noite e quer oração pela sua vida, porque você quer crescer espiritualmente, porque você quer ficar firme diante das lutas que você tem enfrentado, eu chamo você aqui à frente agora em nome de Jesus. Eu peço que toda a igreja feche os olhos, porque o desejo de Deus para você é que você seja um cristão maduro. E um cristão maduro é um cristão cheio de Deus, é um cristão invadido pela vida de Deus, é um cristão que se parece com Jesus. Pastor, eu preciso de força para resistir esta luta, porque hoje percebo que é uma estratégia de Deus para o meu crescimento. Eu quero orar por você agora. Venha aqui em nome de Jesus. Saia da onde você está. Você que quer se colocar diante de Deus como instrumento para a glória dEle, para o louvor dEle, para cumprir uma missão que Ele tem confiado a você. Saia da onde você está agora em nome de Jesus e venha. Há uma oportunidade aberta para você. Você que assiste esse culto agora e deseja isso de Deus para você, esta é a oportunidade de você dizer: Deus, eu quero participar do teu plano, eu quero fazer parte desta grande obra, eu quero receber nas minhas mãos uma grande tarefa. Vem agora em nome de Jesus, pode vir, vem em nome de Jesus. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar, meus irmãos. Eu sinto o peso desta palavra, porque maturidade é o destino de cada cristão. Maturidade é o destino de cada discípulo de Jesus. E Ele te chama hoje a dizer: Deus, eu preciso, eu dependo de Ti, Deus. Eu não consigo fazer essa jornada só. Vem agora em nome de Jesus. Vem colocar o teu coração diante de Deus. Managashuraramahaya. Aleluia. 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 Esta prova não é para te fazer não é para te fazer morrer. Esta prova não é para destruir você. Deus está te fazendo crescer. Na cena dura da crucificação, homens estavam amadurecendo para se tornar os maiores líderes que a igreja já teve. Na dor da crucificação, homens estavam crescendo para assumir a maior de todas as responsabilidades. Vem agora em nome de Jesus, saia do seu lugar. Eu sinto o mover de Deus neste tempo sobre a vida dos irmãos, porque esta é a vontade de Deus para a tua vida, meu irmão, para o teu ministério. Aceite o desafio de crescer, aceite o desafio de amadurecer, aceite o desafio de ser preparado para uma grande obra. Deus está te chamando, venha, venha agora, venha agora, venha participar deste tempo, venha participar desta realidade que Deus impulsiona o seu povo a viver e a experimentar. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue conosco. Nós vamos orar agora, meus irmãos, por todos esses irmãos que estão aqui à frente, irmãos de joelhos. O Senhor conhece os corações aqui, meus irmãos. O Senhor conhece o seu coração, você que está assistindo o culto agora. A Bíblia diz que Jesus amou seus discípulos até o fim. Ele não nos lança fora com as nossas meninices, com as nossas criancices, com as nossas birras. Ele traz a gente para perto e diz: filho, você vai crescer. Nem que eu te leve para ver de perto a cruz, nem que eu te leve para ver de perto a dor, você vai crescer.
Vamos orar agora, Deus bendito. Aqui estão os meus irmãos, Senhor, de joelhos. E eu sei que outros tantos estão na sua casa agora. Eu preguei a tua palavra, Deus. Eu falei o que o Senhor mandou eu falar para a tua igreja nesse domingo. Move-se entre nós agora. Toca vidas e corações agora. Traz sobre nós um avivamento, Deus. Sopra, Espírito de Deus. Sopra vida. Sopra renovo sobre o teu povo. Toca os meus irmãos aqui na frente, Deus. Perdoa-lhes. Restaura-lhes. Fortifica seus pés na rocha, Senhor. Nós estaremos prontos para uma grande obra, Deus. Esta cidade, este país ouvirá sobre discípulos teus que estão crescendo, que estão amadurecendo, que estão fazendo uma grande obra. É isso que nós pedimos, é isso que nós desejamos, no nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus, amém. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. E eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor, Senhor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. E eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor, Senhor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Oh, Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai,